Alessandra Cantizani, eu faço doutorado na Unesp de Marília em Ciência da Informação. Sou formada em Design, em Comunicação Visual, trabalhei por 4 anos em agências de desenvolvimento de websites e a partir de 2010 eu comecei a lecionar no Instituto Federal de Tecnologia, de Ciência e Tecnologia da Paraíba, no curso de Design Gráfico, e trabalho com as melhores práticas de usabilidade e acesso em websites e em serviços. Então, eu trabalho com experiência do usuário e dentro das metodologias que eu trabalho, experiência do usuário, a maioria delas são conhecidas como o que eu chamo de design centrado no usuário. E o design centrado no usuário, uma área específica, é a experiência do usuário, que está incluída a questão do design emocional. E dentro da proposta, que seria falar um pouco mais de tentar talvez inserir a psicologia no processo de desenvolvimento de um website, né? Então, de que forma a gente poderia pensar na contribuição dos estudos na realidade a gente utiliza muito ciência cognitiva nos estudos para a experiência do usuário, para desenvolvimento de website. E dentre esses modelos que nós utilizamos, em arquitetura da informação é muito utilizado, por exemplo, o modelo de design da interação. O modelo de design da interação, ele envolve 4 etapas, né? Primeiramente, a gente deve identificar as necessidades e estabelecer os requisitos do meu usuário, do site que eu tenho para desenvolver designs alternativos para preencher esses requisitos, construir versões interativas desse design e avaliar o que está sendo construído durante todo esse processo. Então, dentre as metodologias que são utilizadas, uma que nós utilizamos muito é o foco na experiência do usuário. Então, como a gente percebe aqui nessa figura, existe, por exemplo, o contexto, todo o contexto em que o indivíduo está inserido, as atividades que são realizadas e dentro desse contexto, dessas atividades, o indivíduo vai estar interagindo com artefatos e a gente foca justamente nesse modelo de interação, de que forma vai ocorrer a interação desse indivíduo com esses artefatos tecnológicos, que vai me dar o resultado de uma experiência positiva, satisfatória, com foco na eficiência e eficácia de utilização dessas tecnologias. Existem alguns princípios que a gente utiliza que são muito focados nas questões da psicologia experimental e da ciência cognitiva. Então, quando a gente reporta para, por exemplo, de que forma que eu vou conseguir observar o meu usuário realizando uma interação. Então, eu utilizo métodos, né, de observação, que é para observar justamente como esse usuário está interagindo, e normalmente a gente tenta focar de que forma que a gente vai pensar como esse usuário. Então, eu vou tentar entender essa interação e pensar como esse usuário. Voltando então agora para as questões que vocês passaram para a gente, que são essas, né? Por exemplo, como a área de conhecimento da ciência cognitiva é usada para criar, por exemplo, um site de e-commerce. Então, dentro dessa metodologia do design, a gente preferiu, como a gente quer focar na ciência cognitiva, então a gente escolheu utilizar o método do design emocional. O design emocional, ele é um termo que foi desenvolvido por Donald Norman, é um termo muito recente, que é utilizado para desenvolvimento de site, e ele é um cientista cognitivo e engenheiro da computação do MIT. Então, ele desenvolve pesquisas sempre enfocando o social da informação, a questão da cultura do usuário e a questão de percepção de sensações e emoções. Então, o design emocional, por exemplo, como que a gente utiliza, né? Como que a área do conhecimento da ciência cognitiva vai colaborar para que eu utilize para entender o usuário para desenvolver um site de e-commerce. Então, a metodologia do Donald Norman, especificamente, ela é um tipo de metodologia centrada no usuário e que trabalha com essas quatro etapas.
Dentre as técnicas, por exemplo, a gente pode ver que a primeira fase é de estudos e pesquisa. Então, a gente vai realizar um estudo e pesquisa quantitativo e qualitativo para conhecer o perfil e as necessidades de determinado público, certo? Que técnicas que a gente utiliza? A gente vai utilizar o diagnóstico de contexto, acompanhamento das tendências e definir uma estratégia inicial. Então, a gente pode perceber que dentro de todas as técnicas, por exemplo, a segunda etapa é a ideação. Eu vou gerar soluções baseadas nas minhas informações, das observações de pesquisas, né? E quais são as técnicas? Eu utilizo etnografia, grupos focais, entrevistas e métodos estatísticos diversos. Na terceira etapa, prototipação, já é quando eu vou desenvolver as ideias mesmo de design, né? Então eu vou desenvolver diferentes protótipos para que eles realmente sejam funcionais e para que eu consiga testar com os usuários reais. Então, quais técnicas que eu vou utilizar? Técnicas do planejamento, de definição de roadmaps a partir de business cases. O que seria aqui? Que a gente pode ver que tudo está muito relacionado ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de empresas e de startups. Até para iniciar, por exemplo, um negócio, vou pensar como desenvolver um plano de negócio. Eu posso pensar e posso utilizar essa técnica de design centrado no usuário para desenvolver, por exemplo, meu plano de negócio. Então, eu vou tentar realizar estudos e pesquisas, a parte de ideação, de prototipação, e é muito importante a minha fase de avaliação, porque eu vou avaliar e ver o que realmente eu pensei, realmente faz sentido, eu preciso voltar às etapas anteriores, reestudar e reestruturar os meus objetivos, as necessidades do usuário, né? Então, a partir das técnicas de avaliação, que vão ser criação de perfis, levantamento de riscos, eu vou determinar o cronograma, eu vou fazer um levantamento de recursos, eu vou recrutar os usuários para eles utilizarem esse meu sistema, vou definir quais vão ser os meus procedimentos de teste e como que eu vou analisar esses resultados. Bom, partindo para a segunda questão levantada, que é o que é a experiência do usuário, eu acredito que em parte já foi respondida, né? Porque a experiência, então, ela vai tratar, esse é uma imagem que eu gosto muito, ela vai tratar de todo o contexto, de todo o ambiente, das atividades e nos momentos que as tarefas vão estar sendo realizadas diretamente nos artefatos. Então, quando a gente pensa em experiência do usuário e entender o usuário na utilização desses artefatos tecnológicos para a realização de tarefas, não tem como a gente não inserir a questão da cognição. E uma das questões que são muito faladas por todos os estudiosos, um dos mais conhecidos em usabilidade é Jakob Nielsen, que trabalha com as 10 heurísticas de usabilidade de websites. Uma dessas heurísticas é a questão da sobrecarga cognitiva no usuário. Mas a gente pode ver que em todas as heurísticas que é trabalhada por Nielsen, ele sempre fala, olha, a gente precisa resolver questões de atalho para o usuário, vamos permitir que o usuário consiga realizar tarefas a partir de vários caminhos, a partir de várias opções, e vamos fazer com que a interface responda para esse usuário. Por exemplo, quando eu entro no Google e realizo uma pesquisa, eu vou pesquisar lá por ciência cognitiva. Eu sei que quando eu voltar e realizar essa pesquisa de novo, eu sei que eu já cliquei naquele link a partir do momento que ele fica roxo. Então, isso são respostas do sistema para o usuário dizendo, ó, esse link você já clicou, pesquise em outro. Se você está refazendo essa pesquisa, vamos ajudar o usuário a lembrar que nesse momento ele já esteve nessa página. Então, por exemplo, uma forma de fazer com que isso seja visualmente reconhecido é através dos links do Google, né, que em vez de ficarem azul, ficam roxo. Isso facilita muito com que eu saiba, ó, aqui eu não vou clicar mais porque eu não encontrei o que eu queria. Vou continuar navegando nos outros itens de baixo. A experiência do usuário trabalha com essas camadas aqui. Quem desenvolveu foi Garrett, são estudos de 2002, que são muito recentes. Então ele tem aqui, lembrando que tem aquela primeira questão do design centrado no usuário, aqui de novo a gente continua centrado no usuário, porque primeiro eu preciso desenvolver essa parte da pesquisa, né? Que eu vou definir quais são as necessidades do meu usuário, quais são os objetivos do meu site, eu vou realizar
Vou especificar que forma vai funcionar isso. Por exemplo, além disso, o design emocional, além do comportamento, trabalha com questões de conteúdo. De que forma eu vou chamar esse meu usuário? Um outro exemplo é o site do Enjoei, que utiliza uma linguagem muito voltada para o tipo de usuário que está realmente navegando. Por exemplo, eu tenho aqui, diferente de muitas lojas de departamento, como, por exemplo, da Fit, outras lojas de roupas, aqui eles chamam, por exemplo, novidades, moças, rapazes, kids. Então, assim, moças e rapazes é uma linguagem diferente, é para um público diferenciado. Então, o pessoal que vem no Enjoei, por exemplo, é um pessoal que está, digamos, inteirado com essa linguagem. Eles vão conseguir interagir com essa linguagem de forma que, por exemplo, às vezes minha avó entraria aqui, ela não conseguiria entender mais ou menos para que caminho seguir. É uma linguagem voltada para um público específico. Né? Por exemplo, aqui, ó, Sol em Gêmeos, a chamada deles. A gente achou sinistrão decidir qual desconto distribuir. Distribuímos todos. Então, isso não é uma linguagem para qualquer um. Né? Não é qualquer usuário que vai entrar aqui que vai entender que os descontos, por exemplo, eles fizeram de descontos cadentes. Então, vai de orbitantes para revoluções solares, para quadrado da hipotenusa e para chuva de meteoros. Então, essa é uma linguagem específica para um público específico. Então, além da questão visual, né, tem a questão comportamental e depois, se a gente for para outra questão, que é a reflexiva, que é mais experiência ainda. Nossa, eu gostei muito desse site, eu me identifico com essa linguagem, eu vou entrar aqui sempre, porque é através dessa linguagem, dessa minha identificação, dessa forma deles interagirem com o usuário, faz com que os usuários retornem sempre. Então, para a gente finalizar, as outras questões levantadas foram, né, que nós temos aqui, além do que é a experiência do usuário, como é criado um perfil ou uma persona. Então, a partir do momento que eu estou focando na experiência do usuário e estou procurando entender, né, todos os níveis de design emocional que ocorrem, por exemplo, na realização de uma ação, de uma tarefa, eu preciso pensar em uma persona. O que é uma persona? A gente em design utiliza muito criar cartões de personas, por exemplo, certo? Então, para eu criar uma persona, eu tenho que entender e focar, por exemplo, a gente faz muita comparação com a pirâmide de Maslow, né, para entender a hierarquia das necessidades. Maslow trabalha com fisiologia, segurança, questão de amor, relacionamento, estima e realização pessoal. Então, a pirâmide de Maslow foi adaptada para a questão da utilização para algumas funcionalidades, né, que a gente usa costuma chamar como a hierarquia das necessidades do usuário. Então, primeiramente, a gente pensa no funcional, a partir daquele levantamento que eu realizei, né, de uma metodologia de um design centrado no usuário, quais funções vão existir nesse meu sistema, certo? Depois a gente vai focar se ele é fácil de ser utilizável, né, entra a questão da usabilidade, e se ele é prazeroso. De novo aqui, a gente está relacionando todas essas fases com o design emocional. Então, se ele que seja mais fácil de ser utilizado e que seja prazeroso, né? Que eu vou ter um usuário que vai estar satisfeito. Então, a satisfação, ela é uma norma, que é uma regra ISO 9241, que são normas que estão focadas em fatores humanos, em ergonomia, para a utilização de sistemas da informação, né? E o norma, ele tem, por exemplo, né, esses níveis de processamento da informação. Quais são os níveis? São os 3 níveis que eu apontei para vocês, que eu acho que são cruciais no entendimento de como esse sistema da informação vai ser utilizado por um usuário. Né? O nível visceral vai influenciar no comportamental, que vai influenciar no reflexivo. Primeiro eu tenho as questões sensórias e depois eu tenho as questões de controle, né? As questões motoras. Então, todos esses níveis, eles são influenciáveis um pelo outro. Então, em nenhum momento a gente pensa neles de forma separadamente, né? Se eu tenho algo que é bonito esteticamente, ele vai me trazer uma experiência positiva, então eu vou ter um comportamento positivo na utilização. Em relação a reflexivo, ele vai me trazer esse prazer.
Então eu vou estar cada vez mais envolvido com esse site, com essa interface e vou ter satisfação na utilização desse produto. Então a minha interação vai ser muito positiva. Então aqui a gente pode ver e pensar de que forma então o design emocional, como que por exemplo, um psicólogo, a gente percebe que o comportamento está envolvido. O comportamento do usuário vai estar envolvido em todas as fases de desenvolvimento do website, desde o momento da concepção, da ideação, até o momento da avaliação. Então eu crio. Como que eu vou criar essas personas? Eu tenho que conhecer o usuário, eu tenho que ir a campo, eu tenho que fazer anotações. Então são anotações de comportamento. Como que esse usuário, por exemplo, eu fiz um estudo das lojas americanas, por exemplo. Como que o usuário, eu fiz todo um trajeto. Saí da minha casa, entrei no carro, fui até uma loja, no shopping, procurei lugar para estacionar, desci nas lojas americanas, não encontrei ninguém para perguntar, eu estava buscando um produto específico e queria encontrar esse produto na loja. Então, essa experiência de comportamento, por exemplo, do físico para o digital, são estudos que hoje em dia que a gente chama de ambientes híbridos, que a gente está o tempo todo transitando entre ambientes físicos e ambientes digitais. Qualquer pessoa, por exemplo, hoje pesquisa o valor de um produto. Eu quero comprar um pendrive, eu quero comprar que seja uma blusa, uma camisa. Eu fui até a loja, eu vi que aquele preço estava mais alto do que eu já tinha pesquisado, né? Eu posso utilizar meu smartphone, posso utilizar um computador pessoal. E aí, como que é essa minha experiência? Como facilitar e fazer com que o usuário tenha uma experiência positiva sempre, seja ele utilizando um smartphone ou um computador ou indo até uma loja física. Isso tudo influencia na satisfação, no uso, na eficiência de sistemas da informação. Então, o foco do design emocional, da experiência do usuário, é organizar a informação, organizar o conteúdo, para que o usuário consiga realizar as tarefas de uma forma mais satisfatória.